Vestindo o meu chapéu de alumínio para vir aqui falar sobre o tema que parou o Brasil e quiçá o mundo, tá? Porque eu recebi um monte de conteúdo gringo falando sobre ele. O OVNI do Paraná avistado pelo Mike Leão. Que sério, eu não sei explicar para vocês, eu tô muito obcecada por essa história. Eu não queria falar sobre isso aqui porque quem me acompanha mais tempo nesse canal e dá uma fuçadinha nos vídeos lá de 2018, vocês vão ver que eu já falei sobre OVNIs e sobre relatos extraterrestres que eu vivi. Eu tenho dor física de assistir esses vídeos. Eu não assisto nem amarrada eles. Hoje eu sou uma outra pessoa, porém a Caroline de 2018 ia estar muito feliz. Afinal de contas, eu amo o evento performático de um OVNI com as luzes do Alok sendo avistado numa fazendinha de bichos da qual o proprietário é um agropoc, arqueira, vlogger. Gente, essa história, ela só não é perfeita porque não houve o contato extraterrestre, cara. Eu quero o carnaval de 2027 todo mundo vestido de OVNI do Paraná. Ou de arqueira vlogger. Já fica a ideia aí pra vocês. Porque a gente tá falando dele. Mike Leão. Tudo aqui é energia. Campo Largo, Paraná. Vida e dia a dia no sítio. Vamos desmentir já a ideia de que o Mike Leão tá fazendo propaganda para um filme do Spielberg e que tudo isso é uma grande publicidade, uma jogada de marketing genial. Não, não é. Mike Leão, ele já era influenciador. Claro que ele não tinha aqui esse número gigantesco de 2,5 milhões de seguidores, isso veio agora com a polêmica do Alien, mas ele já tinha lá, até onde eu entendi, os seus 40 mil seguidores, e ele já falava sobre isso, dia a dia no sítio, mostrando os animais resgatados. O Mike Leão, gente, vocês vão ver que ele é um ser humano muito especial, de verdade, eu gostei muito dele, e se eu fosse um alienígena, eu com certeza ia querer aparecer pra pessoas que nem o Mike Leão. Então ele tava lá na fazendinha dele, e a gente vai assistir os stories pra acompanhar. Ué, por que... Oxi, eu tô com meu daily. Estou logada no meu daily, gente. Porque eu ia falar, oxe, eu sigo o Mike Leão. Mas vamos assistir aqui os stories do dia 31, que foi o dia D na vida de Mike. Só pra dar uma contextualizada. Esse aqui é o alerta das aves. Ih, gente, tem alguma coisa. Olha. Todo mundo olhando lá pra baixo. Tem alguma coisa acontecendo lá embaixo no pasto. Ó, o grito. As aves estão gritando. Ó. Ih, gente, tem alguma coisa lá embaixo. Olha os cavalos também. Ih. Ai, gente, será que é a onça? Ó. Gente, tem algo lá embaixo. Ó, os cavalos estão olhando os dois pra lá, ó. Ó. Estão vendo ali? Deixa eu colocar o zoom pra vocês verem, ó. Ó os animais agitados. Estão escutando o alerta? Esse ali é o alarme de perigo das aves. Gente do céu. Tem algo na casa. Lá embaixo. Eu vou gravar os cavalos pra vocês verem, peraí. Olha isso. Eles estão super bravos. Só que não tem nada ali, gente. Então, gente, vocês podem ver que o dia 31 começou estranho. Com as galinhas cantando, piando, os cavalos olhando. O cavalo é um bicho bem sensível, assim, a barulhos. Eles já começam a sentir a onça antes da onça parecer estar por perto, sabe? E nessa região onde ele mora tem bastante onça. Vocês podem ver que é bastante mato. Olha ali saindo um cara de moto. Será que era isso que eles estavam vendo? De onde que estava esse homem? Eu, hein? Olha, gente, saiu um cara de moto ali. Ai, gente, um close, por favor, no arco e flecha dele. Eu acho que isso foi a cereja do bolo que deixou essa história muito mágica pra mim. E aí, ó, são muitos stories, tá, gente? Eu vou dar uma resumida, porque aqui no começo ele tá realmente só vendo o que tem de errado, aí ele vai lá. Enfim, gente, não sei se era o cara da moto, mas tinha gente lá embaixo, sim, lá nos pinheiros, ali do lado da casa. Vamos, Billy. Fazer cocô? Tô descendo lá arrumar. E, gente, não sei se vocês repararam no céu hoje. Tem gente que vai dizer que é normal. Gente, vocês viram a quantidade de risco de fumaça de avião, de naves, lá do que é isso? Que tá no céu, gente. Olha aqui em casa, a quantia também, ó. Tem um aqui, tem outro ali. Ali, ó. Um risco ali. Tá acabando de ser feito, ó. De um avião. Daí tem outro em cima. Aí aqui tem outro grandão, ó. Pera aí, ó. Passa aqui. Aí aqui tem outro. E ali tem outro. Gente, não é normal isso, ó. Ali tem mais um avião fazendo isso, ó. Parece um caça, ó. E olha a quantia já. Gente, aqui tem muitos, ó. Pera aí. Ó, ele tá fazendo um...
Enfim, é isso. Aí ele vai começar a perceber uns fenômenos estranhos. Então, os animais meio oriçados, porque aparentemente tinha um cara que fugiu de moto da propriedade dele. Essas coisas no céu, e ele vai ver que vai estar com um problema na cerca dele. E aí ele vai tentar consertar essa cerca. Venha. Eu amo. Gente, tem algo rosnando. Meu Deus do céu. Ai, gente, tem algo aqui. Senhor. Isso vai entrar pro patrimônio, sei lá, folclórico brasileiro. Essa parte em que ele vai começar a achar que tem um barulho na mata, não me pegou muito, tá, gente? Eu vou dar minha opinião nesse vídeo. E aí vocês dão a opinião de vocês aqui embaixo. Porque ele tá com um cachorro ali do lado, né? O cachorro é um bicho muito mais sensível que a gente, principalmente sonoramente, instintivamente. Eu acho que se tivesse, assim, algum bicho ali, o cachorro ia estar alerta. O cachorro ia estar olhando, meio ligadão, sabe? E o cachorro não tá, ele tá bobão assim, atrás dele. Então eu não sei se talvez o ET só acessa as frequências das ondas sonoras que conectam com nossa pineal, com o nosso cérebro. Mas essa parte não pegou muito não, tá? Do barulho. Senhor Jesus, gente, vocês estão escutando? Gente, eu fui pegar um negócio lá dentro, né, pra me proteger. Os animais estão soltos. Gente, não é um rosnado, é tipo... Sabe, tipo, uma pessoa engasgada? Tipo, é assim? Tipo, uma respiração. Não sei explicar, gente. Vocês escutaram ali no áudio ali? Eu não vou descer lá embaixo, né? Eu não sou louco, mas era tipo... Sabe, tipo, a pessoa engasgada? Ai, gente, Jesus, acontece umas coisas aqui em casa que eu falo pra vocês, gente. Vou fechar os animais. Deus me livre, vou trancar todo mundo. Meu Deus, o que é isso? Gente, eu vou pra cidade? Gente, eu tô entrando em parafuso. Vocês viram que é tipo como se fosse alguém engasgado, mas tá aqui do lado. Como se fosse uma corda arrebentando. Sabe, tipo, gente, quando tem uma corda puxando. Mas, gente, é muito alto. Agora tá aqui do lado. Meu Deus, eu tô morrendo de medo. E os animais estão bem tranquilos. Tipo, não tá assustado. Eu não sei se vai dar pra ouvir através desse vídeo. Eu reassisti o stories dele 50 mil vezes e realmente dá pra ouvir o vídeo, o som. É um som bem amedrontador, assim, bem de filme. E aí teve muita gente na internet falando o que eu falei no começo do vídeo, né? Ah, é um filme do Steven Spielberg. Cara, não é um filme do Steven Spielberg, não é um golpe de marketing, porque se fosse, seria um crime, tá? Aqui no Brasil, você não pode fazer uma propaganda dessa forma, assim, de 5 dias já, e você não revelar que é uma publi, você não colocar uma hashtag, a própria produtora, o próprio Steven Spielberg não revelar, ainda mais com a repercussão. Talvez o pânico, né? Talvez pessoas... Talvez não, né? A gente vai ver que pessoas fanáticas chegaram agora, né? Já 5 dias depois, teve gente invadindo a propriedade dele. Olha, o Mike tá vivendo dias gloriosos, porque ele tá fechando publis, acredito que muito bem gordinhas, mas, cara, todo mundo sabe onde é a casa dele agora. A gente sabe que tem psicopata nesse mundo, a gente sabe que as pessoas são loucas. Mas o que eu tava falando, não pode, é proibido você não sinalizar que é uma publicidade, tá? Aqui no Brasil, não sei em outros lugares do mundo. Gente, eu acabei de terminar mais 6 publis legais com empresas gigantescas. Gente, todos os temas das publis vão ser Alien, vão ser OVNI. Não é porque eu tô fazendo publi que eu fui pago pra isso. Primeiro que no Brasil você não pode fazer uma publicidade pra algo que caracterize, que cause comoção, pânico nas pessoas e tal. Então isso é proibido no Brasil. Não existe isso, gente. Nem pode ser feito isso. Segundo, gente, eu vi vocês me mandando um vídeo de um cara dizendo que é o chalé, que é não sei o que. Gente, não foi um chalé que passou voando em cima da minha casa. Não foi. E uma coisa que vocês não têm noção, gente, eu vou virar uma referência na ajuda dos animais. No mundo todo, né? Aqui no Brasil. Cara, isso eu acho que é o mais legal de tudo. Você vê que ele genuinamente é uma pessoa boa. Eu acho que é isso que me pegou emocionalmente com o Mike. Mano, ele resgata animais. Ele mora num lugar que é um paraíso. Ele tá em contato com a natureza. A frequência da aura dessa pessoa, pra quem é místico, deve ser maravilhosa. Então, óbvio que os ETs iam aparecer pra ele. Tá bom, então vocês já entenderam. Não é um filme do Steven Spielberg. Então vamos voltar para os stories. Aí depois que ele ouviu coisas, que ele
Viu que os animais estavam estranhos. Qual que vai começar a rolar? Daí tem várias câmeras ali, gente. Eu tô com uma sensação estranha, gente, sabe? Credo. Não sei, que é estranho. E eu não sei se é por causa do medo, talvez por causa da adrenalina, não sei, gente. Mas foi muito louco. Vem aqui que eu vou trancar você também, vai lá. Gente, eu acho que eu acabei de deixar a resposta do som. Olha isso ali em cima das árvores, gente. Olha lá. Pera aí. Gente, o celular não vai focar muito, tá longe. Olha, gente. Vocês estão vendo isso? Tá piscando um monte, gente. Isso tá em cima da serra, ó. Cara, tá vendo lá, ó? Olha ali, que lindo. Gente, eu não sei o que é isso, vocês estão vendo, ó. Vou dar uma pausa, porque muita gente falou, nossa, que engraçado, né? Toda vez que aparece um OVNI, o celular vira automaticamente um Nokia. Vocês têm noção do zoom que ele tá dando? Ele deve estar dando aquele super zoom do iPhone. A gente já sabe que o iPhone, com pouca luz, ele já não fica bom. Fica tudo meio pixelado mesmo. Agora, no super zoom, pior ainda. Porém, eu ainda acho que tá muito nítido, visto a distância que ele tá. Ele dá um zoom out, vocês vão ver. Caramba, gente, o que é isso? Gente, eu tô com medo, caralho, o que é isso, meu Deus do céu? Gente, olha o jogo de luzes lá, ó, tem várias luzes, ó, amarelo, azul. Só que, gente, olha, é no meio do nada, é em cima da serra. Gente, não é possível, o que tá acontecendo aqui em casa? Gente, vocês viram aqui, eu vou gravar de novo, ó. Tá bem aqui, ó, em cima da copa da serra lá, ó. Ó. Tipo, mano, muito tem algo ali em cima piscando. Avião, gente, é um avião no meio da serra, parado em cima das árvores. Gente, ali é o rio, tá em cima do rio. Gente, eu não sei, caramba, galera, peraí. Eu vou subir aqui em cima. Gente, o que é aquilo? Só que eu não tô com medo, gente. Olha lá, gente, sério mesmo, galera. Peraí, que o celular me ajuda. Olha, gente, tem algo lá, olha. E é redondo, galera, tão vendo? Ó. Sabe o que eu pensei? Já aconteceu comigo aqui na minha casa. 2h da manhã eu fui fazer xixi. E eu vi que a porta tava aberta aqui da varanda. E aí eu falei, nossa, deixa eu fechar essa porta, né? Ver que entra um bicho aqui. Quando eu fui fechar a porta, gente, eu vi luzes também. Não eram cheias de luzes que nem esse cara. E aí eu falei, nossa, gente, que avião é esse que tá parado? Achei que era um avião, mas aí tava parado. E aí ele deu ré. Ele tava andando pra um lado, depois ele deu ré. Eu falei, avião não dá ré. E eu tava meio sonolenta, meio dormindo ainda. Eu comecei a ver que ele não tava lá no céu. Ele não tava na distância que eu imaginei que ele estaria. Tipo, muito longe. Ele tava muito perto de mim. Porque aí ele começou a dar ré e ele passou na frente de uma árvore, não atrás da árvore, que seria se ele fosse um avião. E aí eu falei, caralho, tipo, a dimensão que eu tava imaginando que ele tava, não tá, entende? Enfim, era um drone. Era um drone, ele começou a vir em minha direção. Eu entrei em pânico, fechei a porta. Eu tava sozinha aqui. Até contei essa história num vlog, tipo, mano, what the fuck, uma pessoa muito creepy. Deve ter um raio infravermelho pra localizar corpos, né? Sabe aquele infravermelho que você identifica animais e humanos? E ele começou a vir em minha direção. Ele fica tentando ver dentro da casa das pessoas de madrugada. Que coisa, e se tivesse aberta a minha janela do jeito que ela tava? Enfim, nada a ver. Mas por quê? Porque eu acho que muitas pessoas pensaram a mesma coisa que eu. Às vezes, não tá lá na serra. Às vezes ele tá mais perto. Por isso que ele parece tão grande. Por isso parece uma nave espacial. Pode ser que seja um drone agrícola, gente, infelizmente. Ai, eu queria muito ser a pessoa que tá aqui falando pra vocês que, é um ET, é nave. Mas talvez ela não esteja lá na serra. Ele esteja, tipo, sei lá, 100 metros dele, enfim. Gente, ali não tem estrada, não tem serra, não tem nada, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso aqui, ó. A minha câmera não consegue focar. Gente, não é possível. Gente, não é possível, galera, não é possível isso. Uau, o que é isso, gente? Eu tô com medo, caralho. Gente, eu não sei, olha. É muito grande. É grande. E pisca, ele tá rodeado de luzes. Gente, isso nunca teve na minha casa. E não vão me dizer que é avião, porque não é um avião. Não é avião. Vi muita gente também falando, ai, tem um camping lá e a galera tava dando uma rave. Cara, até tem um camping, mas não é exatamente ali, da onde ele tá vendo. Eu fui atrás disso também. E os próprios donos do camping falaram que não era eles. Até porque se fosse o camping, é o que eu falei, pela dimensão, pela distância, é um camping de... É uma festa, sei lá, o palco do Alok, 10 palcos de Alok, do Rock in Rio. Tipo, não bate a dimensão da parada do ponto de vista que ele tá vendo, que é muito longe, são 4 quilômetros. Gente, olha, é muito bonito, vocês estão vendo, olha. Ai, o celular não consegue aproximar, gente, olha, mas é redondo. E tem muitas luzes em volta. Na real, eu não acho que tá lá na serra, eu acho que ele tá antes. Ai, que saco, eu queria falar que é ET. Gente,
Vocês estão vendo isso, galera? Olha, eu não consigo aproximar mais. Gente, tá parado em cima do rio. Olha lá, ó. Gente, eu tô tendo uma crise de pânico, eu acho. Gente, eu tô com muito medo. Gente, eu preciso de 20 minutos pra me lidar com tudo que eu acabei de ver. Surreal, gente, aquilo ali. Gente, tá acontecendo de novo. É vermelho. Gente, eu acabei de ver de novo. Ele acabou de passar aqui. Meu Deus, gente. Essa hora é a hora que eu não vi ninguém falando sobre. Porque eu acho que a gente tem um probleminha que vocês estão vendo que eu tenho também. Eu não consigo ver stories até o final. Nosso cérebro, a nossa atenção, ela tá limitada. E eu acredito que muitas pessoas não chegaram nesses stories, que foi um dos stories que mais me impressionou. Você tem que prestar bastante atenção, tá? Mas a suposta nave tava lá, aí ela apagou, ou seja, ela se moveu. Ela começou a subir, aí lá para as galáxias, para Orion. E aí, o que que aconteceu? Ele filmou isso também. E eu achei bem convincente essa hora. Porque eu não acho que um drone subiria tão alto assim. Presta atenção, gente, de verdade. Apaga todas as luzes de onde você tá. E presta atenção. Gente, eu tô com muito medo. Gente, acabou de passar aqui. Caramba! Cadê? Gente, é vermelho, é enorme. Lá! Olha lá, gente! Meu Deus, eu preciso gravar. Como que eu faço? Gente, ó, estão vendo? Tá terminando de piscar, ó. Ó, acende e apaga. Ela tá indo. Ó, estão vendo ali, ó, piscandinho? Eu não consigo aproximar mais. Olha, gente, aqui, ó, o final. Ela tá subindo. Tá indo pra cima, gente do céu. Olha lá, estão vendo ela piscando, ó. Nessa hora eu acreditei, galera. Vou falar pra vocês que eu dei uma balanceada aqui. Tipo, um OVNI, cara. Não sei se é um drone, não. Ele era uma cor chumbo, um cinza, assim. Deixa eu tentar pintar aqui com a caneta pra vocês entenderem, mais ou menos. Ele era chumbo, todo metalizado e essas luzes muito coloridas em volta. Ele era assim, gente, ó, bem escuro. Gente, eu não acredito que eu tô pegando no meu Instagram e eu tô mostrando uma nave pra vocês. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Amigo, eu entendo você. Eu entendo. Você vai ver que daqui a uns anos, se eles realmente não aparecerem, eles não se revelarem pra gente, você vai ficar com muita vergonha. Você vai ficar com dor física de assistir esses vídeos. Você vai ficar, meu amigo. Mas tudo bem, tá? Muita gente passa por isso. Eu queria muito que eles descessem no estacionamento do Carrefour e que todo mundo filmasse em plena luz do dia em 4K. Ficaria muito mais fácil. Mas eu acredito que foi um OVNI, né? Um objeto voador não identificado. Mas eu acho... Ai, eu não quero parecer o Sacani. Quando eu assisti o vídeo do Sacani, eu fiquei com raiva. Mas eu tô fazendo igual a ele. Bom, amigos, nossa, um monte de gente mandando mensagens, né? Eu acabei de falar com uma pessoa que é especialista, enfim. Galera, vou falar uma coisa bem séria pra vocês. Eu sei que muita gente vai me chamar de louco, né? E também que se dane quem quiser falar isso. Muita gente vai falar que é mentira. Gente, eu sei o que eu vi. Eu tô branco, pálido ainda. É isso, gente. E aí, né, 1 milhão de notícias em todos os lugares. Influenciador publica vídeo de suposto OVNI em Campo Largo. FAB emite nota sobre o caso. A FAB basicamente negou, falou: a gente não identificou nenhuma atividade de naves e tal nesse lugar, nos nossos radares, blá, blá, blá. Ele começou também a receber contatos falsos, né, de pessoas e ufólogos e qualquer outro tipo de gente tentando se passar por órgãos oficiais do governo, tentando uma entrevista com ele. Pessoas invadiram a propriedade dele. Gente, juro, entra no Instagram dele, do Mike, que vocês vão ver do que eu tô falando. Tipo, até homens de preto apareceram lá, mas ó... Publi pra Magalu, olha, gente, olha o alcance que ele tá tendo, cara, e eu fico muito feliz, porque ele é um cara da hora, que faz um trabalho da hora. Tem gente criando perfil falso dele, divulgando bet. É crime? Ele se pronunciou sobre isso também. Gente, eu tô um pouco nervoso porque eu tô muito revoltado, gente. Tem um monte de perfil além do meu nome, usando o meu nome, minha imagem, divulgando tigrinho e colocando link na bio e ganhando dinheiro em cima disso. Gente, eu, Mike Leão, meu perfil oficial é esse aqui. Eu não tenho nenhum perfil reserva. Não tem perfil reserva em TikTok. Qualquer outro perfil que vocês verem tem 1 milhão de seguidores aqui. Vocês denunciem, derrubem, vão lá e retirem tudo, gente. Por favor, eu não consigo denunciar todos. Se você colocar ali no arroba, gente, o meu arroba é esse aqui. É Mike Leão, eu tenho 1 milhão de seguidores. O resto é tudo gente que tá criando foto minha, pegando minha imagem pra divulgar essa merda do tigrinho. Eu quero deixar bem claro pra todo mundo aqui, ó, tem 1 milhão de pessoas. Gente, há 2 anos, 1 ano e meio atrás, quando eu viralizei com a galinha que nasceu aqui em casa, e eu me tornei influenciador, eu recebi uma proposta de 450 mil reais e eu recusei.
Eu não tenho nem moto, eu não tenho água encanada na minha casa. Quem viu os stories hoje acompanhou. Eu venho de uma família super humilde, então pobreza não justifica você divulgar esta merda. Eu não compactuo com isso, sou totalmente contra. Eu acho que caráter, gente, você nasce dentro de casa, não é dinheiro que constrói. Não é que quando eu ficar rico, eu fico bom. E eu não quero ficar rico, gente, tirando dinheiro de gente pobre. Então, a partir de agora, qualquer perfil, gente, que vocês verem que esteja, ó, Mike Leão, o meu é Mike.Leão. A partir de qualquer letra disso, denunciem, porque é gente sem caráter, gente que tá fazendo... Gente, é um divo interplanetário, né? Eu amei, porque, putz, tinha que ser ETs mesmo pra vir no Brasil e tornar famoso gente que realmente vale a pena ser famoso. Mas, obviamente, né, gente, tá cheio de perfil no TikTok mesmo. Eu vou seguir ele como eu dele também. Tá cheio de perfil no TikTok se passando por ele. Gente com, sei lá, já quase 500 mil de seguidores. E aí, galera, a gente viu o Luciano Tigre, que é esse cara aí, apresentador da Discovery Brasil. Ele é especialista em entrar em mata fechada, em vida, viver no wild, assim, ó. Já viveu com tribo isolada. Então, um cara realmente muito experiente. Ele foi lá, tá? Ele foi na região em que a suposta nave pousou e gravou tudo. Então é isso, pessoal. Vocês vão me acompanhando aí. Eu vou fazendo alguns stories. Então é isso, pessoal. A casa dele tá lá. E eu tô numa encosta aqui, ó. E eu vou precisar voltar aqui pra averiguar. Principalmente ali, ó. Embaixo daquele mato ali. É um precipício aqui que vocês não têm ideia. Não posso dar o menor vacilo aqui, minha gente. Olha isso, essas fendas, as rochas. Cara, isso aqui tem 70 metros no mínimo de altura aqui. Eu vou tentar encontrar uma outra posição mais segura aqui para poder fazer os registros. E eu quero olhar ali, ó, naquela borda ali. Mas tá lá, pessoal. Casa do nosso queridíssimo Mike. Olha a distância da onde... Ó, de verdade, vamos fazer o contrário? A gente tá olhando agora da onde estava o suposto OVNI, olhando para a casa dele. O terreno inteiro dele parece ser, onde tá ali, ó, terra, tá vendo? Parece ser o tamanho da nave que ele supostamente avistou, né? Da suposta nave, enfim, ai, gente. Óbvio, né, que eu não vou divulgar esse local aqui, eu não quero que a galera fique incomodando ele. Mas, ó, a casa dele tá ali, pasto, a casa onde ele escutou os primeiros barulhos tá ali, ó. Bem no centro ali, escondida por árvores, e esse aqui é o campo na frente da casa dele. Tá bom? Estou afastado aí vários quilômetros na posição onde foi visto. Eu tô só verificando o local, dando uma boa olhada em tudo aqui. O sol saiu agora, ó, tava tudo nublado. Olha que vista bonita que a gente tem aqui. Eu falei das árvores que estão queimadas, você tem várias ali, ó. Várias, tá vendo lá? Aquilo ali é tudo árvore queimada, ó. É, teve isso. Ele fez muitos vídeos, tá? A gente não vai ver todos aqui. Mas ele fez vídeo até chegar nesse lugar, que tem cerca de 70 metros, tem essas fendas e tal, como ele disse. E ele reparou que tem umas árvores que estão supostamente queimadas. Agora, não se sabe se é por conta da vegetação nessa época do ano, né? Outono no Brasil, inverno. E elas estão secas, ou se elas realmente foram queimadas por algo. Eu tenho várias ali, ó. Várias árvores torradas ali, ó. Sabe, sei lá, tem outras lá embaixo, ó. Tem várias ali, ó, tá vendo, ó? Enfim, eu não acho, tá? Ele não achou nada de tão interessante, assim, ele só viu que realmente é um lugar muito remoto, que não era acampamento, não era festa rave, não era, sei lá, trilheiros que estavam com um laser do Alok, não era nada disso. Então eu acho legal da parte dele, né? Tipo, um cara confiável, que tem reputação e tal. Foi lá ver que realmente é um lugar muito inóspito. E aí, gente, a gente chega na parte em que eu quero fazer um link desse avistamento de OVNIs com a tal da data limite, segundo o Chico Xavier, que foi uma das profecias mais assustadoras, digamos assim. Acho que assustadoras. Hoje não me assusta tanto mais, porque meio que a data limite já passou. O que é essa tal dessa data limite? Primeiro é importante falar que ela não faz parte da doutrina espírita kardecista, tá? E não é comprovado que Chico Xavier realmente escreveu um documento sobre isso. Isso são relatos de pessoas que conviveram com ele na época, dizendo que ele falava abertamente sobre espíritos. As pessoas sabem, afinal de contas, existe o programa Pinga Fogo na TV Tupi em 1971, que Chico Xavier estava falando em TV aberta sobre a existência de outros mundos, e ele usa até uma passagem da Bíblia, né, falando há muitas moradas. A gente não lê a Bíblia. Vamos assistir ele falando?
Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Vocês têm noção que Chico Xavier falou isso em TV aberta? Ele, na minha opinião, gente, essa é a minha opinião como pessoa. Eu acho Chico Xavier o maior brasileiro que já existiu. Quando eu penso em Chico Xavier, eu penso primeiro na sensação que essa pessoa me passa, de paz, de integridade, de viver a caridade da maneira mais real possível. Gente, Chico Xavier foi um médium brasileiro extremamente famoso. Ele psicografou aí centenas de livros. O que é psicografar, Caroline? É você canalizar mensagens de espíritos. Ele era um homem que veio de uma cidade e de uma vida sem instrução alguma, da extrema pobreza. Já é comprovado que não tinha como ele saber a complexidade das palavras, das ideias e das coisas que ele transcrevia, né? Ele era famoso por fazer assim e ir escrevendo, porque ele canalizava as ideias de espíritos. Então ele escreveu muitos livros e sabe o que ele fazia? Com o dinheiro da venda desses livros, ele doava tudo para caridade. Chico Xavier, ele vivia num quartinho humilde, dormia numa cama de solteiro. Cara, juro, se vocês tiverem a oportunidade de estudar sobre Chico Xavier, estudem, porque eu acho que a mensagem principal e o tanto que eu admiro ele é pela pessoa que ele foi. Se ele realmente canalizava mensagens extraterrestres, se não, o que prova pra mim que ele não era um charlatão é o que ele fazia com a fama dele, é a forma como ele tratava as pessoas, com uma bondade, com um coração, com uma amorosidade. Enfim, falaria horas sobre Chico Xavier, mas a questão é que é muito atribuída a ele essa teoria da tal da data limite. O que é a data limite? É a teoria de que a humanidade teria recebido um prazo de 50 anos, contando a partir do dia que o homem chegou na Lua, em julho de 1969. A gente teria 50 anos depois disso para provar que mesmo a gente tendo uma capacidade bélica, né, a gente tendo bombas nucleares e a capacidade de se autodestruir, a gente teria a elevação moral, né, e o autocontrole de que, pô, eu tenho essa tecnologia que vai nos destruir, mas a gente vai escolher não fazer isso. Então, se a gente não entrasse numa guerra, se a gente encerrasse esses períodos de guerra, o que eu, honestamente, não acho que a gente encerrou, né? A gente receberia uma permissão para avançar cognitivamente, espiritualmente e tecnologicamente. A gente avançaria, tipo assim, a Terra sairia desse buraco que a gente tá, com mudanças climáticas, com um monte de coisa surreal acontecendo. Olha o que tá acontecendo com as mulheres no Afeganistão. Tipo, pra mim, isso é a maior prova de que a gente não evoluiu moralmente. Olha quem lidera esse país que é tido como a maior potência mundial, o berço do capitalismo. Olha o que tá acontecendo. O estado de Delaware, gente. Uma notícia que eu li hoje, o estado de Delaware agora autorizou que empresas votassem nas eleições. Empresas votassem como um voto que conta. Então, assim, eu não acredito. E aí, a Carol, de 2012, 2013, que assistia todas as palestras do professor Laércio Fonseca aqui no YouTube, louca, psicopata, assistia tudo, gente, vai lá assistir. Os vídeos mais antigos dele, de 12 anos atrás, vocês vão ver que tem 500 mil de views, os meus views estão contando lá. Eu consumi tudo sobre isso, principalmente porque eu achava Chico Xavier um homem inteligentíssimo, e quando eu falo inteligentíssimo, eu falo da questão moral e espiritual, assim, é uma pessoa boa de verdade, uma pessoa que pratica a bondade, e quando eu vejo, né, que os ETs apareceram pro Mike Leão, eu falo, caralho, que irônico os ETs, gente, supostamente, tá, eu não acho que foram ETs, mas assim, que irônico, se realmente fossem ETs, que eles fossem aparecer ali num lugar, num paraíso, pra um cara que pratica a bondade e a caridade também, um cara simples, um cara íntegro, que a gente viu com o relato que ele deu sobre
sobre as bets. Então, eu tô obcecada pelo Mike Leão, sendo um drone agrícola ou não, pela pessoa que ele é. E eu tô muito feliz que ele tá tendo essas oportunidades, ao mesmo tempo que eu era muito feliz vendo uma pessoa como o Chico Xavier fazendo tanto sucesso na época, porque as coisas que ele pregava e que ele fazia, meu Deus, eu acho que eu nunca vi isso. Né? Eu não vivi a época de Jesus. Me falam que Jesus foi um cara da hora, mas eu não vi isso. E eu vi o Chico Xavier sendo um cara muito da hora, assim como eu vejo o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, fazendo essas coisas que eu não sei se eu consigo um dia ser assim. Então, voltando à teoria da data limite, se 50 anos depois a gente não se autodestruísse, a gente ia provar que nós seríamos legais o suficiente para transformar, né, a Terra de um planeta de provas e expiações, que aí sim o Espiritismo fala sobre isso, para um planeta de regeneração. Por quê? A gente sairia desse lugar denso, de coisas horríveis e horripilantes acontecendo, para um lugar onde as coisas melhorariam. E elas melhorariam não é só na questão fadas e gnomos, não, é na questão tecnológica, porque a gente precisa disso para sobreviver. Gente, a gente está se autodestruindo, aquecimento global, mudanças climáticas, a gente está desmatando tudo, a gente está matando gente, a gente está acabando com os nossos recursos naturais. E, segundo essa teoria, esses seres muito mais evoluídos, né, então na casa do meu pai existem muitas moradas, cada morada tem um propósito, tem uma frequência, e as pessoas que permaneceriam na Terra seriam as pessoas alinhadas com a frequência que a Terra estaria, ou seja, a Terra ia melhorar de frequência, aqui iam acontecer evoluções tecnológicas, almas mais avançadas reencarnariam, né, então um Da Vinci da vida, um Jesus da vida, né, que de acordo com essa teoria são avatares extremamente evoluídos, e aí entra num tema muito polêmico, né, como você ousa citar Jesus como um avatar, como um alienígena. Gente, eu só tô falando o que a teoria fala. Eu só tô repassando pra vocês acreditam se vocês quiserem. E aí, o prazo aconteceu, né? Quando o Covid chegou, eu fiquei muito decepcionada, porque a data limite chegou, segundo Chico Xavier, e os ETs não apareceram, né? E as coisas não melhoraram. 7 anos depois, a gente tá aí com coisas muito horripilantes acontecendo. Então, eu fiquei um pouco chateada. Porém, a humanidade não acabou em 2019. Como a teoria dizia também, né? Que a gente ia acabando aos poucos, não é que os ETs iam... Os ETs nunca... Vocês nunca vão ver o Chico Xavier falando de ETs dessa maneira agressiva, né? Eu acho que a pessoa que eu acompanhava que desenvolvia essa teoria um pouco melhor, né? De como aconteceria a data limite, a tal da transição planetária, foi o professor Laércio Fonseca. E aí, gente, 2012, né? Conta aí quantos anos fazem que eu assisti a essas palestras. Que eu me lembre, se eu estiver falando merda, por favor, escreva aqui embaixo a sua teoria. Que eu me lembre, caso a gente continuasse com as guerras e a gente continuasse nesse puro suco de bosta, a gente ia evaporar daqui da Terra, porque a Terra tá evoluindo e a gente não. Então a gente tem que o quê? Sumir daqui. Como que a gente vai sumir daqui? Misteriosamente, né? Através de coisinhas invisíveis que vão acoplando na gente, a gente vai adoecendo. Então não vai ser uma invasão alienígena que eles vão posar lá na praça e falar, gente, cheguei, acabou pra vocês, agora a Terra é nossa. Não. A gente seria varrido assim, sorrateiramente da face da Terra. Mas ao mesmo tempo, avanços tecnológicos aconteceram, né? Coisas boas, eu não posso afirmar se são coisas boas. Mas, por exemplo, o avanço explosivo da inteligência artificial. Isso tá na teoria do Chico Xavier. Não exatamente inteligência artificial, mas um avanço tecnológico explosivo, assim, significante. Outra coisa que ele falava, caso a gente desse certo, é que a gente ia ouvir muito mais falar sobre a aparição de OVNIs. E a gente tem aí o governo do Donald Trump divulgando um monte de coisas. Eu nem fui ver, tá, gente? Porque pra mim isso é uma grande cortina de fumaça por conta das paradas do Epstein e por conta do genocídio que ele tá fazendo no Líbano, em Gaza, com a galerinha de Israel. Então, estão acontecendo coisas também, ao mesmo tempo, sabe? Que essa teoria defende. E eu acho que, curiosamente, isso me despertou uma coisinha que eu achava que estava apagada dentro de mim, né? Esse caso do Paraná, agora fazendo um link, né? Mas o que tem a ver essa teoria do Chico Xavier com o caso do Paraná? No final das contas, se a gente desse certo como humanidade, e aí... Cadê meu chapeuzinho de alumínio? Perdi. Ah, e aí, gente... tenho que falar pra vocês. Mas qual que é o papel de Jesus nisso tudo? Quem é o Conselho Galáctico? Quem são as pessoas que decidiram se a gente vai ter 50 anos ou não? Gente, toda uma rede complexa de coisas em que nós não estamos sozinhos. A gente é só, tipo assim, o irmão adolescente de uma galera muito mais avançada e muito mais inteligente que nós. E eles resolveram que se a gente tivesse capacidade, eles ajudariam a gente a avançar de etapas.
Quem foi o cara que defendeu nós e falou dá 50 anos pra eles que eles vão melhorar? Jesus Cristo. De acordo com a teoria, foi Jesus Cristo, gente. O que eu posso fazer? Jesus é esse avatar que defende nós e fala, mano, galera, confia aí que a Terra é da hora, eles vão melhorar, os humanos. O Conselho Galáctico falou, beleza, vamos dar aí, se não der, a gente vai sumindo com eles. Se der, a gente vai começar a introduzir uma galerinha pra eles, um avistamento aqui, um avistamento ali, porque também tem toda uma questão do soft power. Ai, putz, vai ficar muito complexo pra eu falar nesse vídeo, mas basicamente, dentro dessa grande teoria, eles falam que ao longo dos anos não é como se os aliens não tivessem aqui e eles só fossem aparecer pra gente depois da data limite. Não, eles sempre estiveram aqui, principalmente depois que a gente começou a explodir bomba nuclear pra cá e pra lá, né, fazer os testes nucleares. Então eles sempre estiveram observando, porque isso não extinguiria só nós, isso alteraria uma certa biologia genética do universo caso a gente estourasse uma grande bomba que destruísse tudo. Isso ia alterar. E aí eu não sei explicar qual que é o efeito físico que isso causaria nas dimensões universais. Mas, basicamente, eles estavam observando a gente pra gente não fazer merda. Sabe adolescente que faz 16 anos e acha que pode dirigir igual louco na rua, adolescente que faz 18 anos e decide ter porte de arma, adolescente que, sei lá, vive nas profundezas da Deep Web do Discord, convive com teorias um tanto quanto obscuras. A gente nunca sabe o que essas pessoas podem fazer, é meio que como eles olham a gente, sabe? A gente tá ali observando, monitorando sorrateiramente, tipo, caso vocês façam. Então, é muito comum vocês verem, se vocês entrarem no mundo da ufologia, relatos de avistamento perto de bases militares, né? Pesquisa aí sobre Coronel Uchoa, tem uma galera aí da Força Aérea Brasileira, dos Exércitos, que falam sobre isso. Mas o OVNI do Paraná, ele me despertou aquela esperança da Caroline de 2018 de que, putz, seria muito legal, realmente, se os ETs viessem ajudar a gente nessa transição planetária para um mundo melhor, né? Eu acho que o planeta Terra merece, né? A gente tá aí destruindo o planeta, a gente vai se autodestruir, a gente tá aí se maltratando, né? Por conta de linhas imaginárias que a gente criou. Então, essa ajuda discreta na humanidade, ela viria muito através disso, né? Através de seres de luz, almas evoluídas, um Einstein da vida, um Tesla da vida reencarnando aqui, ajudando a gente a evoluir. Não necessariamente os ETs aparecendo, porém, existe sim a possibilidade, de acordo com a teoria, de que eles apareceriam aos poucos. E que esses grandes cineastas, como por exemplo vai ter o filme do Steven Spielberg, que a galera achou que era o marketing do cara. Isso aí é tudo soft power alienígena, tipo, preparando a gente pra grande chegada. E, sinceramente, eu acho que a gente tá super preparado. Eu não vejo uma pessoa que tá com medo dos aliens. Eu vejo todo mundo super animado e querendo realmente que os aliens cheguem aqui. Seja pro bem ou seja pro mal. Esse é o ponto de desilusão que nós estamos. Eu acho que, de certa forma, se realmente esses grandes cineastas e essas grandes produções hollywoodianas, de acordo com a teoria, não foram, de fato, os cineastas e os escritores que tiveram a ideia, né? Essas ideias foram implantadas. Ai, gente, é muito engraçado falar disso na internet, mas, teoricamente, essas ideias foram implantadas, assim como o Chico Xavier psicografava as coisas, né? Ele canalizava como se você recebesse uma mensagem. Já aconteceu isso com vocês? De repente, do nada, você tem uma vontade louca, você tem uma ideia maluca e ela veio como um download. Esses caras fizeram um grande download que os ETzinhos colocaram lá. Tipo, ó, vai preparando, faz um filme aqui, um filme ali, vai criando essa harmonia e essa familiaridade pra que quando a gente chegar a galera não surte. Qual a chance, né? Óbvio que a gente vai surtar quando eles chegarem. Imagina um ET na sua frente. Óbvio que eu vou surtar. Eu sonhei com ET uma vez e eu surtei a ponto de eu ficar 10 anos da minha vida obcecada. Agora que eu desobcequei, eu não vou me permitir obcecar de novo, gente. Sinto muito. Eu não acredito que foi um drone agrícola. Eu só acredito em ET de novo na minha vida. Se, cristais, escutem. Se essa noite eu tiver outra paralisia do sono e for com ETs, aí eu acredito, tá? Aí eu acredito nos ETs. Se não, não. É uma escolha minha. E no fundo, eu acho que é isso. Eu não acho que, as pessoas são fascinadas pelo ET em si. Seja porque elas querem ver uma nave espacial, seja porque elas querem que exista uma invasão. Eu não acho que é isso. Eu acho que a possibilidade do avistamento no Paraná ser real
desperta dentro de nós a possibilidade mínima de existir algo maior no universo. E para pessoas como eu, que são agnósticas, eu acho que isso é uma injeção de autoestima. Assim, eu ando muito desiludida há 7 anos. Sei lá, é uma dose de autoestima não, de positividade mesmo, de achar que a gente não tá sozinho no universo, de achar que realmente existem seres maiores olhando por nós. É mais a possibilidade disso aqui não ser um grande acaso, sabe? A possibilidade da gente estar aqui com um propósito, com uma direção e uma possível evolução. Eu acho isso bonito, sabe? É romântico quase. E é muito engraçado, porque de tudo que eu já li sobre o Chico e que eu já assisti sobre ele sempre foi um cara muito modesto, né? Então todas as vezes que as pessoas tocavam no assunto extraterrestre com ele encarava isso como um fato, tipo, sim, seres extraterrestres existem. Inclusive ele canalizava, quando ele canalizava lá a mensagem de espírito, ele canalizava mensagens extraterrestres também, gente. Mas toda vez que alguém falava sobre ET com ele sempre tirava desse âmbito do Guerra nas Estrelas, Star Wars, e dessa coisa midiática, sabe? E ele sempre trazia para uma questão moral, pé no chão. Ele falaria, existem outros mundos habitados? Sim, mas a pergunta que importa é, o que a gente está fazendo com a nossa morada? Que é tão sagrada e tão importante quanto todas as outras moradas de meu pai. E isso me dá a sensação que ele sempre queria trazer a gente para nossa autorresponsabilidade de evolução como seres humanos. O que você está fazendo com a sua vida nessa terra? Está a fim de se tornar uma pessoa melhor? Está a fim de evoluir? Enfim, gente, foi isso que essa história me despertou e eu falei, cara, eu vou ter que fazer esse vídeo, porque eu nem ia postar vídeo essa semana de tão obcecada que eu tava, e eu falava, caralho, mas como que eu vou falar disso na internet de novo? Aí eu vou ficar com ranço e com ataque cardíaco depois. Tudo bem, é só eu não assistir esse vídeo. É só eu jogar ele na internet e vocês assistem. Tá bom? O que vocês acham sobre o tema? O que vocês sentiram com tudo isso? Eu adoro esses assuntos de Alien, por mais que eu não acredite mais tanto piamente. Eu acho que de alguma forma eles me lembram dessa romantização de achar que a gente tem um propósito, uma direção no mundo, e isso é bonito. Como eu queria acreditar que tudo isso existe e que Jesus super defende a gente. Eu queria muito, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigantesco. Um beijo pra vocês e até mais.